Paz e graça a todos. Fazendo essa live justamente como complemento do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Essa é a nossa segunda parte, que vai justamente aqui falar no nosso segundo ponto sobre a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Ponto 1, ele vai falar sobre o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5, 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, Efésios 5, 22, dos filhos aos seus pais, capítulo 6, verso 1, dos servos aos seus senhores, capítulo 6, verso 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, como descrito no capítulo 5, verso 24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, não há depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Como descrito no verso 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E essa sujeição, ela não é uma sujeição de escravidão. Né? A sujeição das esposas aos seus maridos, ele tem um novo sentido no Novo Testamento, visto que no Antigo Testamento havia uma maior restrição às mulheres em relação a esses direitos. Então foi no Novo Testamento que se deu uma nova dimensão aos privilégios femininos, mais especialmente às mulheres casadas. Então a sujeição das esposas não significa escravidão, pelo contrário, significa sua posição na sociedade por causa de Cristo. Vemos aqui um padrão muito elevado em relação a essa sujeição, como Cristo sujeitou, como Cristo amou a igreja. Então esse amor de Cristo à igreja faz com que o homem venha a enxergar na mulher justamente essa questão dele ter cuidado, dele ter o cuidado. A mulher que foi separada, que foi justamente escolhida por ele, mas separada por Deus, para entrar num relacionamento. Então é esse cuidado que Deus exige de nós, porque a sociedade, o interesse da sociedade é justamente de desconstruir, na maioria das vezes, esse padrão que foi estabelecido por Deus da família tradicional. Nós compreendemos que hoje vivemos em uma sociedade corrompida, onde muitos movimentos têm surgido justamente no intuito de desqualificar até mesmo essa instituição da família, que nós compreendemos que uma mulher ela pode ser valorizada no seu meio, né, por suas práticas. Né? A mulher ela não precisa participar de movimentos que muitas vezes degridem até o corpo, para que elas venham a ser vistas e venham a ser principalmente amadas. Quando Deus nos chamou para sermos sal e luz neste mundo, Ele nos chamou para sermos diferentes e não igual a esse padrão que a sociedade nos apresenta e que exige de nós. No verso 3, nesse verso justamente que fala da questão da sujeição no Senhor, então essa sujeição ela não é uma sujeição cega, mas uma sujeição totalmente consciente. Então o apóstolo Paulo, ao falar do assunto na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 18, quando diz às casadas, estais sujeitas aos vossos próprios maridos como convém ao Senhor, o final da frase explica muito bem o tipo de sujeição que as casadas têm que ter com seus maridos, como convém no Senhor. A sujeição da mulher ao marido tem de ser no sentido espiritual. Na criação, o homem foi feito cabeça da mulher, isto é, o líder da família, mas essa sujeição da mulher não anula de forma alguma a sua personalidade. Quando nós vemos casamentos serem desfeitos justamente por questões de discórdia e desarmonia entre certas coisas, conflitos às vezes até por questão de criação mesmo, do homem ou da mulher, criações diferentes,
justamente que fazem com que o conflito ele venha a reinar muitas vezes no casamento. Mas Deus nos deu sabedoria e Ele exige de nós justamente atitude nessas questões. As nossas ideias, né, quando nós casamos, elas não precisam, na maioria das vezes, serem desconstruídas, mas elas precisam serem trabalhadas. E é o trabalho justamente nessas ideias que fortalece a cada dia o casamento, para que o casal ele venha a se entender mutuamente, para que essa sujeição ela possa existir e possa ser uma sujeição natural, mas não algo forçado, não algo obrigado, mas por amor, né? Uma servidão por amor, verdadeiramente assim como Cristo amou a sua igreja. O nosso segundo ponto ele fala sobre a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem, conforme descrito em Gênesis 31, versos 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens, conforme descrito em Gálatas 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, conforme descrito em João 4, 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. É importante notar que esses movimentos que surgem, que se auto-se-intitulam lutadores de direito das mulheres que são oprimidas, né, são, na verdade, movimentos camuflados, né, na intenção de destruir justamente a questão da base da família, daquilo que levou tanto tempo para ser construído e até a preço de sangue. Nós entendemos que essa questão da trava da luta nas ideias é que justamente às vezes falta argumento para algumas pessoas para combater certas ideias que vão em total desencontro à palavra de Deus. Que Deus nos dê graça a cada dia e nós venhamos a entender dessas coisas e saber que verdadeiramente isso não vem da parte de Deus. Não é da vontade de Deus que as mulheres venham a se colocar em movimentos, né, camuflados, para que assim venham a lutar, entre aspas, por interesses, né, interesses esses que ao longo dos anos elas já conquistaram, né, com muita maestria. Hoje nós vemos mulheres fazerem coisas que antigamente isso não era possível. Até um simples ato na questão do voto, né, que não era possível há pouquíssimo tempo atrás. Então a gente vê que o movimento feminista, quando surgiu, chamado ali movimento liberal, né, movimento feminista liberal, a gente vai compreender que eles, nos primórdios, não lutavam pelas questões que eles lutam hoje. Então, ao longo do tempo, foi se agregando mais coisas e essas coisas foram só no intuito de destruir a base da família, né, de prejudicar o casamento, falar com que essa instituição, né, do casamento, ela verdadeiramente não vem de Deus, ela não é instituída por Deus porque ela oprime a mulher. E a gente sabe que, na maioria das vezes, vemos casamentos maravilhosos. Não é a sociedade que nos aponta o contrário, mas verdadeiramente são a igreja, são casados que são participantes do corpo de Cristo, que faz com que cada dia nós possamos olhar e ver que a sociedade ainda tem jeito. Esse jeito, né, é preciso que Deus trabalhe na vida delas, para que elas venham verdadeiramente a reconhecer esse sacrifício que Deus fez, né, e venham a entender que esses padrões de moralidade, ao qual tanto elas esbravejam em relação a dizer que é uma luta por direito, não é nada mais, nada menos que lutar contra aquilo que Deus instituiu, contra a família. Deus nos dê graça a cada dia para não nos embodarmos com essas coisas. Então, Gálatas 3:28, ele vai dizer: não há um judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Então, os judeus tendiam a desprezar verdadeiramente as mulheres, mas o mesmo pensamento imperava na maior parte do mundo gentio.
A Macedônia era uma exceção. Então não há dúvida alguma que poucas pessoas fora da igreja cristã, nos dias de Paulo, teriam defendido qualquer forma de igualdade entre os sexos. O próprio apóstolo fez alguma distinção entre os sexos no que dizia respeito às suas funções dentro da igreja, mas nenhuma distinção no que dizia respeito à sua posição em Cristo. Somos um. A partir do momento que Deus instituiu o casamento, são duas pessoas, pensamento diferente, personalidade diferentes, que agora têm o privilégio, o grande privilégio de conviverem juntos, com mesmo as suas dificuldades, até as suas ideologias, com as suas ideias formuladas, às vezes erradas, mas ideias que serão tratadas justamente no decorrer do percurso, fazendo com que venhamos a ter uma harmonia no nosso meio. Porque Cristo verdadeiramente ele será participante se nós assim permitirmos. O nosso terceiro subponto, ele fala sobre a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, conforme descrito em Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, 5:22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie, 5:33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denotam o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Efésios 5:33 diz: ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então a responsabilidade matrimonial ela é mútua, mas o apóstolo coloca cada um dos cônjuges nos seus devidos lugares. Ao marido é ordenado o amor legítimo e total à mulher, a ela o respeito devido ao marido. Então essas palavras, amor e reverência, ela tomam lugar no mundo, sendo a essência das responsabilidades justamente inerentes ao casamento. O amor do marido ele deve ter sentido amplo, isto é, não só físico, mas também espiritual e moral. A reverência da mulher ao marido de respeito à submissão amorosa e espontânea. Reverenciar não significa adorar o marido como se fosse um Deus, nem submeter-se a ele como subserviência, mas com o sentido de respeito e reconhecimento de sua autoridade como chefe espiritual, material da família. O marido que ama sua esposa como ama seu próprio corpo jamais terá a conduta escravizadora, né, e humilhante para com ela, mas agirá em amor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando Deus nos chamou para sermos luz e sal deste mundo, foi para fazermos verdadeiramente a diferença em meio à sociedade. Quando a sociedade nos aponta um padrão totalmente subvertido do que é um casamento, muitas pessoas já casam, já pensando em se separar, ou então casam achando que podem tirar proveito de um relacionamento. Nós não entramos dessa forma, né? Nós entramos verdadeiramente por amor. E nós não fazemos isso porque simplesmente não temos muitas posses, porque não somos pessoas abastardas e que não nos preocupamos na questão de entrar em um relacionamento e podemos sair prejudicados. Não, mas é porque verdadeiramente, quando existe o amor e o amor mútuo entre um homem e uma mulher, não se vê essas questões. Mas esse padrão que é apresentado na sociedade não é um padrão instituído por Deus, mas é um padrão subvertido, né, totalmente inverso de valores, mas que Deus verdadeiramente ele pode restaurar. Um casamento construído nessas condições, ele pode ser restaurado. Se há algum tempo você, ainda em tempo e a tempo, colocar Jesus no meio do seu casamento e assim pedir para que o Espírito faça habitação no seu lar e venha verdadeiramente a converter os seus corações um ao outro, isso pode acontecer. Que Deus nos dê graça a cada dia para que essa harmonia ela possa ser sempre possível, que possamos fazer a nossa parte a cada dia. O nosso terceiro ponto, ele vai falar sobre a responsabilidade dos pais no primeiro subponto, falando justamente sobre a conduta do crente como filho.
Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, conforme descrito no capítulo 6, verso 4, parte B. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, conforme descrito no capítulo 6, verso 4, parte A. Se o marido souber amar a sua esposa como convém a um bom marido e for correspondido pela esposa com respeito e com o mesmo amor, não haverá, em circunstância nenhuma, dificuldade na formação moral e espiritual dos filhos. O pai dentro do lar é o sacerdote da família e o seu sacerdócio deve refletir o ensino das Escrituras. Se ele é obediente a Deus e a esposa, por sua vez, é obediente a ele, não haverá problemas para que os filhos também sejam obedientes, justamente, e tementes a Deus. Toda a submissão de pai, de mãe, de filho, está ligada a essa sujeição ao Senhor. Então, nesse temor de Deus é que nós tenhamos que viver os nossos relacionamentos. Então, eu não amo a minha esposa porque sou forçado a amar. E também não amo porque sou amado. Até mesmo porque não devemos exigir esse amor. Nós não casamos, e se casamos assim, fazemos errado, para sermos felizes. E o ideal era que nós casássemos para fazer alguém feliz. Então, a partir do momento que eu entro em um relacionamento para fazer alguém feliz, e essa pessoa que entrou em um relacionamento para me fazer feliz, esse é um consentimento mútuo, e isso vai durar e vai prevalecer e vai surgir a harmonia no meio, porque, enfim, a intenção ela não está propriamente na minha satisfação de amor, mas está na minha satisfação em fazer com que a pessoa, que eu escolhi, se sinta amada do meu lado. E essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a dispensar esse amor altruísta e não um amor egoísta, pensando somente em si mesmo. Então, às vezes, e muitas vezes, temos que dar o braço a torcer. O ideal é que um casal não passe em uma situação e fique brigado de um dia para o outro. A partir do momento que você faz isso, você faz com que aquela semente que foi plantada possa vir a germinar. Que a partir do momento que você deixa cultivar no seu coração aquela angústia, aquele ódio, aquela amargura, aquilo ali nunca lhe faz bem. E eu aprendi muito bem isso, ainda trabalho, na verdade, isso, com a minha esposa. Ela me ensina muito essas questões. O homem, geralmente, ele é mais orgulhoso, ele tem mais aquele seu orgulho. Então, isso precisa ser trabalhado. Precisa haver também essa humildade de reconhecimento de quando se está errado. Então, a partir do momento que você reconhece que errou, é uma possibilidade fácil para que possa haver uma reconciliação e uma harmonia entre o casal. A mulher sempre é mais tranquila. Nós é que costumamos ter esse nosso jeito mais grosseiro, mas que Deus também tem trabalhado e Deus continua a trabalhar, que Deus nos dê graça a cada dia para melhorar mais e mais esse nosso lado. Então, a conduta requerida dos filhos é o nosso segundo subponto. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, conforme descrito em Efésios 6:1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais, conforme descrito em Lucas 2:51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento,
em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Glória a Deus. Então esse é o princípio da obediência. Vossos filhos, sede obedientes aos vossos pais. A obediência é justamente um princípio que deve ser ensinado aos filhos. Esse princípio ele deve nortear suas vidas para que sejam justamente felizes. A natureza humana é ardorosa e rebelde, né? Independentemente da idade. Então não tem idade para essa questão de rebeldia. Se um filho menor não for contido e levado à obediência, poderá correr o risco de perder-se justamente nessa rebeldia. A obediência deve ser ensinada com firmeza e com amor, principalmente nessa mesclagem de amor e firmeza. Então, no Senhor, porque isso é justo. A expressão no Senhor indica a razão desse ensino. Por que obedecer no Senhor? Primeiro, porque é uma ordem dele, né? Não do apóstolo especificamente. Não é Paulo que está dando essa ordem. Então, a Bíblia deve ser nossa regra de fé e conduta. A ela devemos submissão. E qual seria o valor, então, dessa obediência? O valor da obediência é facilmente percebido na palavra honra, que traduzida do grego quer dizer valorizar, estimar, dar apreço. Os filhos devem ser ensinados a honrar os pais, porque assim a Bíblia ordena: honra teu pai e a tua mãe. A desobediência desonra os pais, isto que é a desobediência, o alicerce dessa infelicidade no lar. A obediência deve ser racional, passível e cheia de amor. Há muitos pais que exigem a obediência dos filhos, mas um tipo de obediência cega e irracional. Os valores da vida devem ser colocados em destaque. Quando os filhos tiverem a consciência desses valores, a obediência aos pais será questão de honra para eles. Mas o problema é que, às vezes, se exige honra quando está se praticando uma desonra tremenda. Já viram aquelas questões de pais que simplesmente querem ter a sua moral com o filho, quando ali nas discussões eles simplesmente esbravejam que eu sou seu pai, como se isso fosse uma condição simplesmente, essa condição fisiológica fosse suficiente para que um filho viesse a honrá-lo. E a gente vê como que em muitas situações, muitos casos, às vezes até irreversíveis, questões trágicas são levantadas no meio do lar, justamente por a questão desses conflitos, mas não é por muitas vezes por filhos desobedientes, mas são pais também que na sua imoralidade exigem moralidade, porque enfim isso faz com que seja viável para eles. Então essa não é a questão, não é isso que Deus exige de nós. Aquilo que Deus exige de nós, Deus sabe que nós podemos cumprir, né? Mas essa observância da obediência está ligada justamente à questão dessa moralidade. Então, obedecer com moralidade é melhor do que obedecer com imoralidade, não tem comparação nenhuma. Então, a partir do momento que o pai exige de um filho que ele o respeite, ele também precisa respeitar o seu filho, precisa estar na condição de ser respeitado. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Então esse amor mútuo entre pai, filho, mãe, esposo, então a gente vai compreender que essa reciprocidade em relação a essa resposta que se tem daquilo que você entrega é muito importante no relacionamento, né? Não é que você espera receber algo em troca, mas você faz para que a cada dia aquela pessoa você consiga conviver melhor a cada dia, né? Fazendo com que não se crie situações adversas, mas crie questões que possam trazer a união e não a desavença. Nosso terceiro subponto ele fala sobre o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, conforme descrito no capítulo 6, verso 3 de Efésios. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem aos seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensas com benesses especiais.
uma dúvida nenhuma que isso é muito natural, né? E a gente vê isso até nessa sociedade corrompida, de que apesar dessa inversão de valores, nem tudo está perdido. É bem verdade que quando você vê alguém desqualificando totalmente uma pessoa por um simples ato que ela pratica, às vezes essa pessoa também ela não tem um padrão de moralidade para fazer aquele julgamento, né? Então, quando a Bíblia diz que nós não devemos julgar, nós não devemos julgar, né, com o mesmo peso, né? Então, porque nós seremos julgados com esse mesmo peso. Então, a partir do momento que nós apontamos o erro de alguém e procuramos trabalhar para que essa pessoa reflita acerca deste erro, isto é vantajoso, isso é valioso. Isso pode se levar justamente como um conselho. Então, a partir do momento que um filho desobedece ao conselho de pai e de mãe, a gente vê muito bem o que acontece. A gente vê de como essa sociedade está imergida aí nas tragédias, nas violências, justamente por conta de desobediência a pai e mãe. Então, por falta de se ouvir um conselho, é que muitos perdem essa oportunidade de, às vezes, estar até aqui nesta terra, em cima desta terra, ainda vivendo e tendo a possibilidade de uma reconciliação com seus pais. Felizmente, a realidade é essa. Então, a partir do momento que você desanda no caminho, esquecendo que o seu pai, a sua mãe lhe criou não para isso, mas para uma coisa melhor, e você acaba que não dando valor, os ouvindo e os escutando, você acaba que inevitavelmente fazendo com que os seus dias sejam muito rápidos nesta terra. Antigamente a gente dizia e costumava escutar muito de que quando um não quer, dois não brigam. Hoje em dia a violência está tão exacerbada, inserida nessa sociedade tão pervertida, de forma que isso não existe mais. Se uma pessoa quiser, ela vai brigar sozinha com outra, a outra não chega nem a brigar e às vezes tem a sua vida ceifada. E é isso que nós temos visto justamente nesses jovens que têm enveredado por estes caminhos, na maioria das vezes sem volta, simplesmente por não escutarem conselho de pai e mãe, por esquecerem de honrar estes que fizeram tanto por eles. Diz assim a nossa conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou, conforme os padrões estabelecidos por Deus e entregue a nós através da sua palavra. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que venhamos a cada dia crescer nesse conhecimento e na graça desse Deus maravilhoso que nos instrui a cada dia e nos ensina o que é verdadeiramente viver a felicidade em meio a tudo isso de ruim que nós somos inseridos nessa sociedade. Deus nos dá um novo olhar, o olhar para a sua palavra, o olhar para essa esperança maravilhosa de que um dia o seu filho irá retornar para buscar a sua igreja, a igreja remida e lavada pelo seu sangue precioso. Que Deus nos ajude a cada dia para que venhamos a entender dessas coisas e sejamos livres dessa sociedade perversa e não venhamos a nos engodar com essas coisas que têm surgido no mundo para desvirtuar a palavra de Deus. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, te agradecemos por esse momento todo especial, meu Deus, que apesar dessas dificuldades que nós vivemos em nosso meio, a Tua palavra ela tem inflamado os nossos corações e a cada dia tem nos fortalecido, Senhor. Nos dá graça a cada dia para que venhamos ser sal e luz deste mundo, para que assim, Senhor, a Tua igreja ela venha pregar a Tua palavra e levar esse maravilhoso evangelho àqueles que ainda não conhecem, aqueles que têm sede de Ti, meu Deus. Se revela a eles, ó Deus, através da Tua palavra, através de um Teu servo, a quem Tu tem levantado, mas grandiosamente, Senhor, transforma este mundo pela Tua palavra e assim, Senhor, nos ajuda em todo o tempo. Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade maravilhosa esta noite. É porque eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.